bem-vindos a mais este Deep Dive. Hoje a gente tem aqui uma análise de um texto antigo que busca responder uma pergunta bem universal, né? O que significa de verdade ter uma vida abençoada, uma vida próspera? A gente está olhando para o Salmo 128, ele é conhecido como o Cântico de Degraus, que pelo que consta, os peregrinos cantavam nas suas viagens, né? Nossa missão aqui é extrair a ideia central, assim, e os detalhes mais importantes dessa análise que a gente recebeu. Ok, vamos lá. Qual é a grande ideia por trás desse salmo, segundo a análise? Olha, a ideia central, o que a análise chama de ICT, é que a verdadeira bem-aventurança, essa prosperidade real, ela não acontece por acaso, sabe? Pelo texto, ela é um resultado direto da reverência, que o texto chama de temor, ao Senhor e de seguir os caminhos dele. E isso aparece em várias áreas, na vida pessoal, na família e até na comunidade. Reverência e obediência como a chave, então. E como que o Salmo vai desenvolvendo essa ideia? A análise sugere uma estrutura, certo? Exato. A análise, ela divide o raciocínio do autor em basicamente 3 partes. Primeiro tem a condição essencial, lá no versículo 1, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. É a base de tudo, assim, ponto de partida. Tá, o fundamento. E depois disso? Depois, nos versículos 2 a 4, vem as manifestações, tipo, como essa bênção não aparece na vida pessoal e principalmente na família. Fala da satisfação de comer do fruto do seu próprio trabalho, da alegria pessoal, e aí entram aquelas imagens bem fortes, né? A esposa comparada a uma videira que dá fruto dentro de casa e os filhos como brotos de oliveira ao redor da mesa. Sim. E o versículo 4 meio que amarra isso, reforça a promessa. Olha, é assim que vai ser abençoado quem teme ao Senhor. Essas imagens da videira e da oliveira são muito potentes mesmo. Elas significam mais do que o literal, né? O que a análise diz sobre o simbolismo delas naquela cultura. Sim, e esse é um ponto bem interessante que a análise destaca. Não é só sobre ter fartura material ou ter muitos filhos, sabe? A videira frutífera, associada à esposa, representava vitalidade, beleza, trazia alegria pro lar, era essencial. Entendo. E os rebentos de oliveira, os filhos, simbolizavam força, continuidade, sabe? Vigor. Era um sinal de esperança para o futuro da família. Imagens muito ricas culturalmente. Nossa, faz todo sentido. Então, a bênção começa ali, no indivíduo, na família, mas ela não para aí, né? Se expande. Precisamente. E aí entra a terceira parte da análise, conectando com os versículos 5 e 6. A gente vê que essa bênção individual, familiar, ela está ligada ao bem-estar de toda a comunidade. A bênção vem de Deus, a fonte é divina, desde Sião, né? Mas ela impacta o coletivo, a prosperidade de Jerusalém, que era a comunidade maior, a longevidade para ver os netos e, por fim, a paz sobre Israel, a nação inteira. Então, o que a análise está mostrando é essa ligação direta. A saúde da nação dependendo dessa vida de reverência dentro de casa. Não era só uma coisa privada, né? Exatamente. A análise sublinha muito essa interdependência. A saúde da família e a saúde da nação caminham juntas. E ambas fluem dessa relação fundamental com Deus, segundo o Salmo. E aqueles termos-chave, bem-aventurado e temer ao Senhor. Como a análise sugere que a gente entenda essas palavras nesse contexto? Bom, bem-aventurado, segundo a análise, não é só uma felicidade de momento, sabe? É um estado mais profundo, de contentamento, de paz, de segurança mesmo, que vem de viver alinhado com Deus. E temer ao Senhor, a ênfase não é no medo que paralisa, de jeito nenhum. É mais uma reverência profunda, um respeito tão grande que leva à obediência. E andar nos seus caminhos seria a prática disso no dia a dia. Essa diferença entre medo e reverência é importante, né? A análise dá alguma dica de como isso se diferenciava na prática? Como saber se era um ou outro? A análise não entra em exemplos super específicos do cotidiano, mas o foco está na consequência. A obediência que vem de vontade própria, sabe? A ideia é que a reverência genuína desperta um desejo de viver de acordo com os preceitos divinos, não porque alguém está forçando, mas por reconhecer que aquilo é bom, que vem de uma autoridade boa.
É uma obediência que nasce do respeito, não do pavor. Sei, faz sentido. Então, para a gente resumir o que essa análise do Salmo 128 nos trouxe, ela apresenta uma visão de mundo onde a felicidade e a prosperidade de verdade, elas estão amarradas, conectadas a uma vida de respeito e obediência a Deus. E isso tem um efeito cascata, né? Do indivíduo para a família e para toda a comunidade. Exatamente isso. Uma visão bem integrada da vida. E olha, talvez um ponto para a gente pensar um pouco mais, partindo da análise. Ela foca muito em como a reverência e a obediência levam à bênção, certo? Certo. Mas e se a gente invertesse um pouco a perspectiva? Como será que a experiência dessas próprias bênçãos, tipo a satisfação com o trabalho, a harmonia em casa, a paz na comunidade, como que isso poderia, por sua vez, aprofundar a reverência e o desejo de continuar nesses caminhos? Fica aí a pergunta, né? Sobre esse ciclo virtuoso que o texto parece sugerir.